o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Amas o Pai, Shalom pro teu coração. Que presença manifesta. Sua presença está aqui. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Seja bem-vindo, amado e doce Espírito Santo. Creio que hoje à noite será uma noite extremamente poderosa para mudar teu destino e tua história. Sabe quando você tem uma revelação da palavra, a palavra revelada no teu espírito, o poder da palavra pode mudar qualquer realidade pelo qual você esteja vivendo. A realidade sua é uma realidade que Deus revela em sua palavra, é totalmente contrário àquilo que o inferno quer que você aceite como algo normal, sofisma, adversidade, dificuldade. Há poder na palavra. Verbo que se fez carne está aqui. Sua presença revelada na palavra. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de um reino, de um rei. É o verbo que se fez carne, habitou em nosso meio, a palavra encarnada. Eu creio no poder da morte, eu creio no poder da ressurreição, eu creio no poder da palavra revelada, eu creio no poder do Espírito de Deus que habita em nós, eu creio no poder da oração, da intercessão, eu creio no poder de uma convicção em fé, crendo com o coração e confessando com a boca. Eu creio na palavra confessada em sintonia com o coração dele, está escrito. Creia na palavra. Sabe, a palavra revelada, como eu disse no teu espírito, pode mudar qualquer adversidade, dificuldade, circunstância e também qualquer realidade pelo qual você está vivendo. Ah, queridos e queridas, receba no teu espírito a revelação da palavra, a verdade presente que pode mudar a tua realidade. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Hoje é uma noite de milagres. Ontem e hoje pela manhã a chuva batendo na terra, no meu devocional, meu Deus, que presença, que presença. Olhando a chuva, o carinho de Deus para com a terra, milagres, é o seu carinho para com cada um de nós. Creia em milagres, creia no poder da palavra, creia no poder da ressurreição, creia no teu alto chamado, creia no perdão, creia na justificação, creia na adoção, creia na unção de cura, creia na unção de provisão, de prosperidade, creia, creia. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, algo constante, contínuo no presente e na eternidade. Termos a mente do Messias, termos uma mente renovada pela palavra, termos, entenda, a convicção no nosso espírito através desse relacionamento para retermos a palavra, confessarmos a palavra, crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca. Quais são as palavras que têm sido liberadas pelos seus lábios? Sabe, no livro de Provérbios está escrito que as pessoas ficam presas por aquilo que falam. Aquilo que você fala testifica a convicção do seu coração. Palavras são importantíssimas no mundo espiritual. Existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. E o mundo espiritual é regido pela palavra que sai da tua boca, da minha boca.
Não existe nenhum caos que não possa ser transformado quando você permite que a presença invada aquele recinto, criando uma atmosfera para que haja a palavra. Haja a palavra. Sabe, no livro de Gênesis existe uma revelação tremenda. Gênesis capítulo 1, eu preciso ler, veio no meu espírito, eu preciso ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Capítulo 1, versículo 1, a parte B do versículo está escrito: e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve a luz. E viu Deus que a luz era boa. Disse Deus num caos: haja. E houve o milagre. E Deus se alegrou com isto. Meu Deus, a realidade da palavra liberada em fé. Haja, houve um milagre tão violento e Deus se alegrou com o milagre liberado pela atmosfera e pela palavra. Eu vou falar algo a vocês, hoje é uma noite de milagres na tua vida, na tua casa, e como dispenseiro do reino eu profetizo a vida em abundância, a bênção abundante em Cristo, o milagre que traz alegria, o milagre que muda qualquer quadro negativo pelo qual você esteja enfrentando, sua família esteja enfrentando. Creia no poder da palavra, creia no poder, entenda, da obra redentora de Cristo. Há um posicionamento, Deus está nos chamando para um posicionamento em fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Fé é crer, é acreditar de todo o coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, Paulo escreve uma carta à igreja em Romanos, e essa carta tem uma revelação tão violenta, tão violenta, tão violenta. Eu preciso ler para vocês, e o tema que eu quero compartilhar nesta noite, a realidade ou a verdade da palavra, a realidade da revelação da palavra no nosso espírito, que muda qualquer realidade humana, qualquer adversidade, como em Gênesis nós acabamos de ler, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo incubou a terra e ouve a palavra, Deus disse: haja, e o milagre aconteceu e Deus se alegrou deste milagre. Ah, como eu me alegro quando eu vejo milagres. Esse final de semana em São Paulo, meu Deus, quantos milagres, quantas maravilhas, a testificação da palavra revelada, a unção, sinais, batismo com o Espírito Santo, salvação, cura, libertação. Mas o que me alegra é ver as pessoas se desprenderem para estarem apaixonadas. Deus disse a Josué: seja forte, seja corajoso, não temas, não te espante. Eu digo a você, Maria, Josué, Caleb, Samuel, João, seja quem for que esteja me assistindo, você tem um nome. Deus fala para você nessa noite: seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes. Medite na minha palavra, disse Deus àquele jovem líder. Não somente medite, mas fale a minha palavra. Fale a minha palavra dia e noite, meditando e falando, meditando e falando, meditando e falando. Isso fará com que você seja bem-sucedido. Você vai prosperar em todos os seus caminhos e será bem-sucedido. Medite na palavra, fale a palavra, coma da palavra. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sai da tua tenda, veja as estrelas se você pode contá-las.
assim será a tua posteridade. Uma nova visão. Deus disse: conta as estrelas, conte as areias. Se você pode contar as areias que estão ali na praia do mar, assim será a tua posteridade. As areias que estão no deserto, assim será a tua posteridade. Deus mudou sua visão, Deus mudou o seu nome para que ele pudesse ter uma visão e falar, crendo com o seu coração: eu serei pai de numerosa nação. E a Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Qual é a tua visão? Qual é a tua linguagem? Aquilo que está no teu coração. Deus quer tratar conosco de uma maneira muito peculiar, específica. Há um propósito na tua vida, e a palavra liberada no nosso espírito temos que ter um posicionamento convicto, um alinhamento. Agora que Paulo revela uma carta tremenda no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, ele diz assim: a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Olha que revelação tremenda, pelo qual a palavra revelada no teu espírito pode mudar qualquer realidade. Diz o texto: a palavra está bem próxima de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Do coração na boca, 30 centímetros, pelo qual você pode liberar o teu milagre. O que você fala, crendo com o teu coração, a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Deus disse: haja, e houve num caos a luz, e ele se alegrou. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, uma palavra liberada na tua vida, pode mudar qualquer realidade pelo qual você esteja enfrentando. Ele vive. Por isso, creia com uma esperança real, uma fé inteligente, crendo com o coração e confessando com a sua boca. Olha o versículo 9. Se com a tua boca, diz o texto, confessares que Jesus é Senhor, se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu Deus, a salvação é liberada por uma atitude de crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a boca, diz a palavra. Crer em Jesus, crer no poder da sua morte e na sua ressurreição, crendo e confessando com a boca, nos dá o direito de vivermos a eternidade com Ele. Porque a Bíblia diz que o fruto desse posicionamento será salvo. Vejam isto, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Uau! Tremendo isto, queridos. Eu vou ler novamente, porque o evangelho é tão simples, e as pessoas querem colocar um jugo religioso, a expressão em fé, um posicionamento tão simples. Crer com o coração e confessar com a boca. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, crer no poder da sua morte e da sua ressurreição, e crendo e confessando com a tua boca, diz o texto, que seremos salvos eternamente, o privilégio de estarmos com Ele eternamente, o passaporte da eternidade com Cristo, é crer com o seu coração, na sua obra redentora, e confessar com a boca. É tão simples, mas o fruto disto é a eternidade. Se a nossa eternidade pode ser transformada, a realidade da nossa eternidade pode ser transformada por uma atitude e um posicionamento
de coração e de confissão, quanto mais qualquer coisa que pode envolver a tua vida, enfermidade, miséria, pecado, adversidade, dificuldade. Um câncer não pode subsistir, miséria não pode subsistir. O fruto de um posicionamento de crer e confessar com a boca gera a eternidade com Ele. Quanto mais vencer uma enfermidade, uma adversidade, a revelação da palavra pode mudar qualquer realidade. Crer na palavra revelada, crer na verdade da palavra muda a tua realidade. Vou falar novamente. Crer na revelação da palavra muda a tua realidade, queridos. Paulo está dizendo, se crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. Se a salvação é liberada por uma atitude de crer e confessar, qualquer coisa você pode receber também, não somente salvação, mas libertação, provisão, cura, vencer qualquer obstáculo por uma atitude de crer e confessar. É tão simples, e é tão simples que as pessoas falam coisas, mas será realmente o poder da confissão? Será que o poder da confissão tem um poder para trazer uma mudança, uma transformação? A Bíblia diz que sim. Livro de Provérbios, capítulo 23, está escrito que nós estamos presos por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos. Provérbios também diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Nós temos o poder criativo de Deus dentro de nós, o poder da palavra, aquilo que nós falamos. Por isso é necessário nós entendermos o poder daquilo que falamos, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e Paulo está dizendo, mas a palavra está junto de ti, versículo 8, na tua boca e no teu coração, a palavra de fé que pregamos, a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê, diz o texto, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando nós falamos sobre Josué, veio algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus disse para Josué, seja forte, seja corajoso, medite na minha palavra e não aparte da tua boca a revelação da minha palavra. Fale a palavra. Medite nela dia e noite. Medite na minha palavra dia e noite. Quando Deus chamou Abraão, ele mudou o seu nome e mudou a sua visão. Ele disse, sai da tua tenda, conta as estrelas se você pode contá-la. Conte a areia que está na terra se você pode contar cada grãozinho da areia. Porque assim será a tua posteridade de manhã e de noite. Deus estava falando para Abraão, medite na minha palavra, creia na minha palavra, e a Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, porque ele começou a crer e a falar, crer e a falar, crer e a falar. Deus disse a Josué, você será bem sucedido, seja forte, seja corajoso, medite na minha palavra dia e noite, fale da minha palavra. Paulo escrevendo uma carta para um jovem pastor chamado Timóteo, ele diz, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6, não menospreze o dom que há em ti, fale da palavra, ame a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, exercita a tua fé que foi dada a você com um propósito. Queridos,
Nós podemos mudar qualquer realidade pela revelação, pela convicção da palavra em nosso coração e pela confissão. O que temos dito, o que você tem falado é muito sério no mundo espiritual, pois no mundo espiritual, o mundo espiritual é regido por palavras, você crendo ou não crendo. Deus definiu isto. Deus estabeleceu isto. A terra estava sem forma e vazia. Viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. Esse não é o projeto de Deus. Deus não quer que você esteja angustiado, enfermo, deprimido. Deus quer operar milagre em nossas vidas. Por isso a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, seja qual for. A revelação da palavra muda qualquer realidade. Sabe quando o medo bater na tua porta do teu coração, da tua casa, do teu ministério, de áreas que envolvem a sua vida, escute o que o Espírito de Deus diz. Quando o medo bater na porta do teu coração, mande que a fé atenda o medo. Deixe que a fé possa atender o medo. Fale a palavra. Profetize a palavra. Libere a palavra na tua boca, no mundo espiritual, crendo com o seu coração. Se eu crer com o meu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eu vou ser salvo. A salvação é liberada quando você confessa. Não é somente crer, mas é confessar. Não é somente confessar, é crer. E Josué tomou uma atitude tão violenta, que vai acontecer algo na vida dele que é impressionante. Porque a Bíblia diz, e eu creio, se a salvação, como eu disse, é fruto de um posicionamento de crer e confessar, quanto mais qualquer coisa que envolve a nossa vida, áreas, situações, um câncer, uma enfermidade, uma adversidade financeira, familiar, nós podemos vencer crendo e confessando. Se o milagre da salvação, de estarmos eternamente com Ele, é liberado por aquilo que eu falo e por aquilo que eu creio, quanto mais qualquer situação contrária, como aconteceu com Josué. Olha que texto violento e glorioso. Josué capítulo 10, versículo 12, a parte B do versículo. Josué estava em guerra, estava anoitecendo, ele se posiciona e diz: sol, se detém em Gideão, e tu, lua, no vale de Achalom. Versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou. Está escrito. Meu Deus, isso é tremendo. Eu amo milagres, eu creio em milagres, eu creio no poder da palavra. Deus opera de uma maneira fantástica, gloriosa. Não foi o sol que parou, foi a terra que parou nas suas duas rotações, e não houve cataclisma. Não houve nada. Simplesmente houve a derrota dos inimigos de Israel por um posicionamento de um homem que atreveu-se a crer e a falar com ousadia. Sol se detenha, lua se detenha. A Bíblia diz no versículo 13, e o sol se deteve, a lua parou. Meu Deus, isso é tremendo. Isto é glorioso. Tem ideia do que eu estou falando? Da terra parar nas suas duas rotações e nada acontecer, porque Deus ouviu a voz de um homem. Deus ouviu a oração de um homem que acreditou e falou. Porque Deus disse: medite na minha palavra, fale da minha palavra, viva a minha palavra, pratique
pratique a minha palavra, medita de dia e de noite, isso vai fazer com que você seja bem-sucedido, se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca. A palavra está muito perto de ti, está no teu coração, o teu milagre está a 30 centímetros entre teu coração e a tua boca. Eu vou falar novamente, o milagre está a 30 centímetros entre o teu coração e a tua boca. Crer e confessar. Isso é tão simples que muitas pessoas não creem. Talvez muitos acreditam e creem, mas não confessam. A Bíblia diz, não é somente para você crer, mas para você confessar. Não é somente para confessar, é duas chaves tremendas: crer com o teu coração e confessar com a tua boca. E olha no capítulo 10 do livro de Josué, versículo 14, está escrito: e não houve dia semelhante a este. Por quê? Porque o Senhor ouviu a voz de um homem. Uau! O Senhor ouviu a voz, está escrito aqui, versículo 14, do capítulo 10. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Por quê? Está escrito, o Senhor ouviu a voz de um homem. O Senhor ouviu a voz de um homem chamado Josué. Sol se detenha, lua se detenha, a terra parou com as suas duas rotações e não houve, como eu disse, nenhuma cataclisma. Só houve a derrota dos inimigos de Israel, a derrota da tua enfermidade, da tua adversidade, de seja qual o quadro que você está enfrentando, meu querido. A verdade, a revelação da palavra do teu espírito mudará a tua realidade. Vou falar novamente. A palavra revelada no teu espírito, crendo e confessando, mudará a tua realidade. Agora veja isto. Eu amo meditar em Mateus capítulo 8, porque tem uma revelação ali sobre a vontade perfeita de Deus. Quando o leproso se aproxima e disse: se tu queres, tu podes me curar. Jesus disse: eu quero. Seja curado. E ele foi curado imediatamente. Aí depois, em sequência, no capítulo 9, existe uma revelação tremenda do que eu quero dizer, ou melhor, existe uma revelação tremenda do que eu estou ensinando. A verdade da palavra que muda qualquer realidade. O poder de um testemunho e aquilo que você ouve e como você crê e como você age. No capítulo 9 do livro de Mateus, temos uma história fantástica que revela exatamente do que eu estou ministrando. Um posicionamento, a palavra que entra no teu espírito, você crê, você confessa e muda a tua realidade, totalmente. Uma mulher sofrendo 12 anos, que não podia mais ter o convívio social com os seus amigos, porque ela estava imunda, ela tinha uma hemorragia por 12 anos, gastou muito dinheiro com os médicos e não teve sua cura. E a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de um homem pelo qual sua filha iria ser ressuscitada. Jesus indo, a multidão ali, apertando, muitas pessoas, mas de repente acontece algo tremendo, por um posicionamento certo. Olha, no capítulo 9, versículo 21, está escrito, versículo 20 está escrito: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de suas vestes. Se eu apenas tocar suas vestes, ficarei sã. Quando aconteceu que ela enfrentou a multidão e tocou no manto de Jesus, versículo 22, e Jesus, sentindo que algo saiu dele, parou, voltando-se, vendo a mulher, disse: mulher, tenha bom ânimo, a
tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Uau, que texto maravilhoso, o poder de um testemunho, um posicionamento. A mulher crendo, se eu apenas tocar, confessando para si mesmo, se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei sã. Havia uma adversidade, ela confrontou isto, ela venceu isto por um posicionamento, e quando ela toca, a sua realidade é transformada. Ela toca a palavra. Ela toca a palavra encarnada. E ao tocar, pois a Bíblia diz que ela dizia a si mesma, se eu apenas tocar suas vestes, eu ficarei sã. Jesus parou e disse, de mim saiu poder. E os discípulos disseram, mas a multidão te toca. Não, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Crendo. Quando ele olha para a mulher, ele disse, filha, a tua fé. Temos o mesmo espírito de fé. Paulo escreve à igreja em Corinto, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, temos o mesmo espírito de fé. Qual é o espírito de fé? Eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Aquela mulher dizia a si mesmo, se eu apenas tocar, ela falava aquilo que estava impregnado em seu coração, pois provavelmente ela ouviu alguém testificando que também foi curado por essa pessoa maravilhosa que se chama Jesus Cristo. Ele me curou. O poder de um testemunho que influencia o posicionamento de pessoas para receber, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer abençoar a todos. Deus diz no livro de Hebreus, aquele que se aproxima de mim devem acreditar que eu sou um Deus galardoador. Quem me tocou? A multidão te toca e tu perguntas quem te tocou, mas ele sentiu um posicionamento certo, um alinhamento certo, porque ela dizia, diz o texto, ela falava com a sua boca, tendo a convicção do seu coração, e vencer os obstáculos, se eu apenas tocar. Diz o texto aqui, versículo 21, dizia consigo, ela falava consigo mesmo, se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. E Jesus disse, tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou curada. Nós temos esse espírito de fé dentro de nós. O que é o espírito de fé? Eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, por isso é que falamos. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, existe uma revelação tremenda que Jesus ensina aos seus discípulos. É aquele texto que quando Jesus volta de Jerusalém, ele expulsa os cambistas, ele chega em Betânia, ele tem fome, ele vai a um pé de figo, não tem figo, tem folhas, só aparência. Ele amaldiçoa, no outro dia a figueira está amaldiçoada, a figueira que foi amaldiçoada estava seca até a raiz. Pedro se admirou e disse, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou até a raiz. Pedro falou isso. Jesus disse, ninguém coma mais fruto de ti. No outro dia estava seca, porque Deus nos chamou para sermos frutíferos em todas as áreas, frutíferos. Deus quer que você seja frutífero. A obra da redenção já nos deu o direito de sermos abençoados. Nós já somos abençoados, frutíferos, curados, sarados, transformados, perdoados. Temos a obra da redenção que nos dá o direito de recebermos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas Jesus disse, Pedro, você precisa entender uma lição, e nós também precisamos entender essa lição,
Por isso Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Ele precisa do teu corpo ser empoderado pelo Espírito Santo para que Ele possa agir na terra. Porque quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Para Deus agir na terra, Ele precisa ter uma legalidade, Ele precisa de um corpo. A língua, esse pequeno instrumento que está entre os nossos lábios, entre os nossos dentes, tem um poder tremendo. A morte e a vida, diz o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Quando Jesus está ensinando ali sobre a lição da figueira, que secou-se pela sua palavra liberada, ele está ensinando algo tremendo sobre o poder da fala. Eu disse no livro de Provérbios, mas eu preciso ler Provérbios capítulo 6, versículo 2, está escrito: estás preso com a palavra da tua boca. Vocês estão presos com a palavra da tua boca. Vocês estão escravizados, presos com a palavra. No mesmo livro, Provérbios, capítulo 23, está escrito, versículo 7, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Porque aquilo que você imagina com o teu coração, você vai falar. Aquilo que você crê, você fala. As palavras que saem da nossa boca são sementes. E no mundo espiritual, palavras têm um poder para mudar qualquer situação. Gênesis, a terra estava um caos. O Espírito incubava a terra. Ouve a palavra. Deus disse, haja luz. E a luz se fez. E Deus se alegrou com o milagre. Porque Deus não se alegra com o caos. E Ele nos deu a chave para mudarmos qualquer realidade pelo qual estamos vivendo. É crer e confessar. Crer e acreditar. E nesse versículo, em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 23, quando Jesus disse para Pedro, versículo 22, você precisa ter a fé de Deus. E qual é a fé de Deus? É a fé criativa, que chama a existência as coisas que não são, como já existisse. Isto é fé, crer e acreditar e receber, porque em verdade, disse o Senhor, em verdade vos digo, que qualquer que disser, falar o quê? A este monte, a essa enfermidade, a essa adversidade, a essa dificuldade, falar a palavra que vai mudar a tua realidade, falar, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não duvidar, crer com o coração e falar com a boca, mas, olha aqui, crer que se fará aquilo que se diz, mas crer que se fará aquilo que se diz. Tudo que disser, será feito. Tudo que você falar, diz o texto, será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. O poder da confissão, com convicção. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. O que você tem falado? Quais são as palavras que têm movido o teu posicionamento? Eu creio, mas não confessam. E muitas vezes confessam de uma maneira contrária. Eu ministro milagre todo final de semana para milhares e milhares de pessoas. Eu amo fazer isto e eu vejo uma falta de conhecimento e posicionamento daquilo que falam. E eles falam assim, isso não tem importância. Meu Deus, a Bíblia diz que a salvação eterna é liberada por um posicionamento em fé, crendo e confessando com a boca.
Se a eternidade é liberada por uma atitude que a Bíblia nos ensina de crer e falar, quanto mais vencer um câncer, uma enfermidade, uma adversidade, um confronto do inferno que quer tirar tua paz. Pessoas enfermas não têm paz, pessoas endividadas não têm paz, pessoas que estão enfrentando crises não têm paz. Como você pode descansar? Como? Crendo na palavra. E não somente crendo, mas falando. Falando. Por quê? Porque o espírito de fé está dentro de nós. Eu preciso ler esse texto. É uma revelação de Paulo à igreja em Corinto, para que eles pudessem se posicionar e aprender. Nós temos o espírito de fé dentro de nós. Um texto maravilhoso que Paulo revela à igreja em Corinto, uma igreja que precisava, como nós necessitamos, entender a linguagem no mundo espiritual. Palavras são sementes. O mundo espiritual se rege por palavras. Palavras. Por isso Deus, o Pai, quer se empoderar de cada um de nós, para que nós possamos ser a extensão do seu reino e falarmos segundo aquilo que Deus definiu em sua palavra. Eu amo a manifestação dos céus e não existe lógica. Veio um cego diante de Jesus, Jesus gospe no chão e disse: você quer ser curado? Vá no tanque de Siloé e se lave. E ele acreditou e voltou vendo. Qualquer realidade sua será transformada, marcada por um posicionamento em fé e uma linguagem daquilo que você fala, para que o céu se manifeste. Olha que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso é que falei. Temos o mesmo espírito de fé que havia nos apóstolos, na igreja primitiva, em Jesus. O mesmo espírito de fé que a Bíblia nos fala e nos ensina que habita em nós. Qual é o espírito de fé? Está escrito, porque está escrito: cri, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Uau, uau, tremendo o poder da confissão. Você, eu, nós, escute que eu vou falar. Podemos ter aquilo que nós falamos. Samuel, João, Maria. Nós podemos ter aquilo que nós falamos. Falamos. Se você crê e você fala, você pode ter qualquer coisa, pois a Bíblia diz que a eternidade é liberada por essa atitude: crer e falar. Se nós temos a eternidade, quanto mais qualquer outra coisa podemos ter, podemos receber, crendo com o coração e confessando com a boca. Porque o poder da palavra, crida e liberada em fé, pela nossa confissão, pode mudar qualquer situação. Se arrependa por palavras negativas. O milagre está na nossa boca, na tua boca, na minha boca. Eu vou falar novamente: você pode ter aquilo que você fala. O milagre está em nossa boca, 30 centímetros, com o nosso coração e boca. Crer e falar. Não é somente crer, mas é falar. Se Jesus disse, se Ele disse, se você crer e falar a este monte, o monte vai sair e vai se lançar no mar. Se Ele disse, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Crer, pedir, confessar, falar, se posicionar. Há um milagre
naquilo que você fala. O milagre está em nossa boca. Nós podemos receber aquilo que nós cremos e falamos. Eu quero orar por você. E a minha oração por você se baseia naquilo que o autor, a carta aos Hebreus, revela, que eu medito constantemente. Esta revelação, livro de Hebreus, esta é uma revelação que eu medito. É a minha oração por você, por sua família nesta noite. Você pode ter aquilo que você diz. O milagre está na tua boca. Medite na palavra. Medite na palavra dia e noite. Creia nessa meditação. Deixe que a palavra seja ministrada em suas células, em seu corpo, na sua alma e no seu espírito, comendo daquilo que é sagrado, se alimente do sagrado, meditando na palavra. Nós temos uma escola que eu ministro há muitos anos, que tem como tema orando a palavra, orando a palavra, orando a palavra. Medite na palavra, creia na palavra, fale a palavra. Eu vou falar novamente. Se o medo bater na tua porta, Samuel, Maria, João, seja qual for o teu nome, se o medo bater na tua porta, na porta do teu coração, mande que a fé venha recebê-lo, venha atendê-lo. Se posicione em fé, medite na palavra e fale a palavra. Se você está passando uma crise de enfermidade, creia naquilo que a palavra de Deus diz sobre as promessas, sobre cura. Medite na palavra e fale a palavra. Se você está passando uma dificuldade na sua vida emocional, sentimental, financeira, pegue os versículos, medite, fale ao monte, crendo com o teu coração, confessando com a tua boca. Há um milagre na confissão. Se eu apenas tocar as vestes de Jesus, serei curada. Sol se detenha, lua se detenha, meu Deus. Quando o jovem chamado Eliseu foi chamado a uma cidade chamada Jericó, que tinha as águas más e a terra era estéril, ele vai na fonte, ele joga sal com um prato novo e ele fala: nunca mais essas águas serão más. E nunca mais foi mal, porque ele falou aquilo que Deus quer fazer, trazer vida, cura, libertação. Há um poder tremendo naquilo que você fala. Não seja preso pelas suas palavras negativas. Traga o céu na terra com aquilo que você fala. Haja cura, haja saúde, haja prosperidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu já estou curado, sarado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale a palavra, olhe para os seus filhos e libere a palavra. Os meus filhos têm sabedoria, graça, favor. Nenhum demônio vai tocar a minha família, a minha casa e os meus filhos. Eu descanso na revelação da tua palavra e falo aquilo que o Senhor tem testificado, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Olha que versículo maravilhoso no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos em fé, firmes, a confissão em nossa boca, daquilo que está impregnado em nosso coração. Eu sei que o meu Redentor vive.
Faça como Jó, repreenda toda palavra, toda pessoa que vem com palavras contrárias, amaldiçoa o teu Deus e morra, disse a mulher de Jó. Ele vira e disse, você está falando com uma louca. Se Adão tivesse tido essa mesma posição como Eva, o mundo seria diferente. Não aceite palavras que faz você pecar contra Deus. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Deus disse, medite na minha palavra. Você fala com uma louca, disse Jó, sua esposa. Você fala com uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ele se levantará ao meu favor. Deus se levantou a favor de Jó e mudou a história de Jó e recebe 2 vezes mais porção dobrada. Deus, o Pai, quer te abençoar poderosamente, abundantemente. Traga o poder da palavra na tua realidade e Deus vai mudar essa realidade naquilo que Ele definiu como promessa em nossas vidas. Deus nos introduz numa boa terra. Sua família é uma boa terra. Seu ministério é uma boa terra. Seu presente é uma boa terra. Seu futuro é lindo, tremendo e glorioso. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Eu me empolgo pela tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra e eu profetizo, Senhor, a salvação, a cura e a libertação. Receba o teu milagre. Receba em o nome de Jesus a cura do teu coração. Peça perdão por toda palavra ociosa. Não entristeça o Espírito Santo. Não ofenda Deus naquilo que você fala. Naquilo que você fala. Não abra tua boca para falar de uma maneira negativa. Se arrependa. O Evangelho é muito simples, é uma chave tão simples para que a tua realidade seja transformada na realidade pelo qual Deus definiu em sua palavra. Crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Espírito Santo, nos ajude a falar da maneira certa, a meditar naquilo que estamos falando. E eu quebro pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo toda palavra ociosa, toda palavra de sofisma, toda palavra de incredulidade, toda palavra, Senhor, lançada no mundo espiritual de incredulidade. Eu quebro o poder dessas palavras pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E nos ensine, Espírito Santo, a crer e a falar, para que a realidade da nossa vida seja transformada segundo a tua realidade. Eu os abençoo. Foi um prazer ter estado com vocês. Ore por nós. Esse final de semana estaremos indo para Minas, ministrar num estado que amamos, cremos, que também é o estado que vai experimentar o avivamento, até que do alto seja derramado sobre nós o teu Espírito. Você que é de Minas, está aí na tua tela, estaremos ministrando esse final de semana, uma escola maravilhosa e uma cruzada que vai impactar a cidade como foi feita as outras vezes. Eu amo ouvir dos pastores ali, são pessoas amáveis e eu creio que Deus o Pai vai nos surpreender. Também quero convidar você, nós estamos chegando a uma escola que eu amo, Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir, e estará conosco pessoas da Austrália, da Europa Ocidental, da Polônia, da Itália, vai estar conosco pessoas dos Estados Unidos, do Canadá e a equipe do Ministério Íntimo do Pai, está aí na tua tela para que você receba uma ativação, uma impartição tremenda, tremenda, tremenda nessa escola que eu amo, Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir. É um mergulho intensivo. Quinta-noite, sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo ao meio-dia, na chácara, com alimentação e ministrações que, na verdade, serão 6 ministrações por dia, para que você realmente mergulhe teu coração em ativação e impartição. As vagas são limitadas, porque é uma escola para que você possa experimentar verdadeiramente algo novo na sua vida. Você que quer nos abençoar,
Eu louvo a Deus por sua vida. Está aí na tua tela a maneira que você pode liberar uma oferta, as nossas contas bancárias, a maneira que você pode liberar o teu Pix e também a nossa loja virtual, que temos os nossos livros, entre eles esse livro que eu fiquei muito feliz, porque foi traduzido também em espanhol, porque vamos estar em vários países de língua hispânica. Está aqui, Encontro com a Presença, maravilhoso. Esse livro do nosso amigo Randy Clark, O Romper da Cura, O Poder para Curar, e esse livro que é fantástico, Mais de Deus, um dos melhores livros que eu já li sobre intimidade com o Espírito Santo. E esse devocional do Ministério Íntimo do Pai, para que você possa receber um rompimento na sua vida em 3 meses, unção de rompimento e de aceleração em 3 dias. Desculpa, unção de rompimento e aceleração em 3 meses. A presença ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e Deus mudou a sua história. Como vai mudar a tua e a minha história. Deus abençoe vocês, foi um prazer, foi uma honra estar com vocês. Shalom para o teu coração. Não se esqueça, qualquer realidade pode ser transformada quando verdadeiramente a realidade da palavra é liberada no seu espírito e você confessa com a tua boca. Deus abençoe. Shalom para o teu coração. Até a semana que vem. Viva Cristo. Amados do Pai, shalom para o teu coração. Te amamos e te abençoamos. Queremos convidar você que já esteve conosco na escola Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir, e você que nunca esteve nessa escola, para também estar conosco, onde com certeza o céu vai se manifestar e o peso da glória de Deus vai te levar num novo nível de relacionamento, de experiência. E estará conosco do dia 2 ao dia 5 de maio, homens e mulheres que se movem debaixo de um manto profético, apostólico, liberando os dons, ativando os dons, com imposição de mãos, com palavra de conhecimento, com palavra revelada, a verdade presente, onde com certeza o céu se manifestará no teu coração. Aqui estão as informações para que você esteja conosco embaixo na tela. Venha e receba no teu espírito aquilo que Deus já projetou como propósito na tua existência. Queremos ativar aquilo que Deus definiu na tua vida, em nome de Jesus.